Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos para mais um Tempo com a Palavra. Eu sou o pastor Joaquim Dias, pastor da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica no terceiro distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Hoje eu quero conversar com você sobre aquelas orações que a gente faz intercedendo por alguém e que parece que Deus nunca atende. As coisas parece que não mudam. Então a gente começa por desistir de orar, de conversar com Deus sobre aquele assunto. Nos meus quase 25 anos de ministério pastoral, falta apenas acho que 2 meses para completar isso, tive muitos relatos de mães que oraram durante anos pela conversão de seus filhos. Então, depois de 15, 20 anos de oração constante, diária, eles se converteram ou se reconciliaram com Jesus e com a sua igreja. Também ouvi de muitos irmãos que oraram muitos anos e faleceram sem ver a conversão dos filhos, mas os filhos foram impactados com a morte dos seus pais, então se arrependeram e creram em Cristo após a sua morte. É claro que também há aqueles que desistiram de orar, os que cansaram de esperar pela resposta de Deus. A gente não pode garantir que Deus vai atender positivamente a todos os nossos motivos de oração, até porque somos ensinados na Bíblia que não também é resposta, e em Tiago a gente aprende que podemos orar pedindo coisas que só interessam a nós, que são coisas para o nosso prazer, e que Deus não está disposto a atender essas coisas. Mas a Bíblia e a nossa experiência, a história, tem deixado relatos lindos de pessoas que insistiram em oração pelo livramento, pela salvação, transformação de uma vida e que Deus atendeu. E hoje eu quero pensar numa dessas histórias bíblicas e meditar com você. Vamos a ela. Quero pensar no seguinte tema para hoje: ore sem desanimar. Vamos ler Marcos capítulo 7, dos versículos 24 ao 30, que dizem assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Então ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a tinha deixado. Tiro e Sidom eram cidades ricas e grandes da Mesopotâmia, de cultura fenícia, terra de Jezabel, aquela mulher esposa de um rei que ela atormentou muito a vida do profeta Elias no Velho Testamento. Eram cidades consideradas impuras, porque eram cidades habitadas por gentios, então considerado uma terra pagã. Esse capítulo narra um confronto de Jesus com os fariseus sobre impureza, em que Jesus ensina que a contaminação do homem é o que está no seu coração pecaminoso, e não necessariamente as práticas de tradição humana, as práticas de purificação exteriores. Parece que agora, ao final do capítulo, na história do desenrolar do dia, parece que Jesus queria descansar, queria sair de cena, só que ele não conseguiu. Ao chegar naquela região, Jesus é abordado por uma mãe, cuja filha estava possessa de um demônio. Era um pedido desesperado de ajuda. Era uma mulher cirofenícia de nascimento, mas com fala grega. Por isso o texto diz que ela era grega. Ou seja, estava provado que essa mulher não era do povo judeu. O relato paralelo de Mateus 16, de 21 a 28, diz que essa mulher estava seguindo a Jesus e clamando pela sua ajuda, pedindo por sua compaixão, mas que Jesus não lhe respondia. Então, seus discípulos aconselharam que Jesus se despedisse dela para
que eles pudessem então seguir no seu caminho, né? Porque ela estava seguindo Jesus durante bastante tempo, de certa maneira perturbando ali com aquele seu pedido, com a sua insistência, já que Jesus não atendia, a ideia era deixar ela ir embora. Observe que havia muitos obstáculos para serem vencidos por essa mulher. Jesus não estava atendendo, ele não respondia, estava cansado. Os discípulos queriam se livrar dela, e isso pesa um pouquinho, né? Porque às vezes a gente como igreja faz algo semelhante, grande dificuldade de muita gente crer e andar com Jesus é porque a gente comete essa falha, a gente atrapalha, não é? Essa mulher era de outro país, voltando aqui para o texto, né? Para a nossa reflexão, ela era de outro país, então a dor dessa mulher, ao ver o sofrimento da sua filha, possessa de demônio, a gente não tem um relato do que o demônio fazia com ela, mas deveria ser algo realmente triste, não é? E nós vemos ainda a fé dessa mulher em considerar Jesus a solução para o seu problema, para o problema da sua filha, com base talvez nas poucas palavras que ela ouviu sobre ele, que alguém tenha lhe falado, e isso lhe dava motivação para pedir a ajuda de Jesus, para insistir naquilo que eu vou chamar de uma intercessão, de uma oração, porque é uma conversa com Cristo, sem desanimar. Estranhamente, essa mulher recebe uma resposta dura de Jesus, que a gente lê no verso 27. Jesus lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quando a gente lê essa resposta com os pressupostos, né, com a nossa visão de mundo hoje, a gente tem a sensação de que ele foi muito duro com ela. Sua resposta parece muito cruel, insensível, talvez ofensiva. Ele fala que não é correto tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, então parece que ele está dizendo que ela e o seu povo são como cães, seria isso? Na antiguidade, chamar alguém de cão era uma ofensa, talvez uma das piores da época, porque cães eram animais selvagens, eram considerados os animais imundos da cidade, porque geralmente comiam carniça e lixo, e era isso mesmo que Jesus estava fazendo então? Será que ele estava ofendendo, pecando, né, contra essa mulher? A resposta, na minha opinião, é um curto e grosso não. A palavra original aqui traz a ideia de um animal de estimação, mas traduzida corretamente aí no nosso texto como cachorrinhos. Embora a maioria dos cães fossem vistos como animais meio selvagens, aqui Jesus está fazendo uma ilustração e não necessariamente ofendendo essa mulher. Numa casa onde houvesse cachorrinhos de estimação, um cãozinho doméstico, como temos nas nossas casas hoje, esse cachorrinho poderia transitar pela casa, comeria das sobras de comida depois que a família terminasse a refeição. Talvez se para o judeu os cães eram vistos como animais imundos, não é? Para os outros povos, demais nações, talvez os cães já fossem animais domésticos. Percebemos então que em muitas casas onde há cachorro, a gente faz isso, né? A gente tem o cachorrinho pequenininho comendo depois que a família já se alimentou. O que Jesus então está dizendo é que os judeus são ilustrados aqui como filhos, e eles então devem comer primeiro, ou seja, eles fazem a refeição, afinal a salvação vem dos judeus, é o que diz a Bíblia, que é o povo escolhido para trazer o Salvador. A obra de Jesus foi inicialmente para o povo escolhido, o povo de Deus, o povo judeu, mas os gentios também teriam a sua refeição, ilustrado nessa frase com os cachorrinhos que comeriam as sobras. Jesus usou uma forma ilustrativa para dizer que a sua missão era inicialmente para os judeus, mas que alcançaria os gentios no outro momento. A mulher, longe dessas ações feministas do nosso tempo, né, longe de olhar para Jesus e dizer algo do tipo: eu vou lhe processar, como você se atreve a me comparar a cães? Longe disso, ela dá uma importante resposta a Jesus no versículo 28. Ela diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças.
Que resposta! Ela está admitindo que não era uma mulher judia, que não queria tomar o lugar dos filhos, no caso o povo judeu, que não queria passar por cima da ordem de trabalho definida dentro do plano de Deus de salvação do mundo, que começava com o povo judeu. Mas sabia que uma migalha do que Jesus estava oferecendo ao povo judeu naqueles dias seria suficiente para salvar a sua filha e para transformar a sua vida. Essa mulher está, na verdade, demonstrando uma fé tremenda, uma fé paciente, uma fé perseverante. Eu sei, Senhor, que eu não estou entre os filhos, e eu nem sou, nem eu nem minha filha estamos contados entre os filhos, entre esse povo judeu que a salvação começa com eles. Mas eu sei que devemos esperar pela obra do Senhor para com os gentios. Eu me contento com as migalhas, é o que essa mulher está dizendo. Uma migalha das bênçãos do Senhor era tudo que ela estava pedindo, e era como se ela dissesse: isso para mim é suficiente. Uma migalha da obra do Senhor, do seu poder, da tua misericórdia, é suficiente para transformar positivamente toda a história da minha família, salvando a minha filhinha das mãos dos demônios. Que palavra de fé, meus irmãos! A atitude desta mulher é a atitude que todos nós, crentes do Senhor Jesus, devemos ter. A consciência de que a gente não merece nada. Eu não tenho quaisquer direitos às bênçãos do Senhor, mas eu apenas peço, Senhor, as migalhas da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor sobre um pecador indigno que eu sou. Olha então para a palavra de Jesus, para essa mãe cheia de fé, cheia de esperança em Cristo, nos versos 29 e 30, quando ele responde: então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a tinha deixado. Essa mulher compreendeu sua condição diante de Deus e diante da obra de Jesus. Ela confiou na graça e na misericórdia de Jesus. Ela dependeu da vontade de Jesus. Ela também persistiu, insistiu na sua intercessão, na sua oração, clamando por sua filha, sem demonstrar qualquer desânimo. Ela orou sem desanimar. Então ela foi atendida por sua declaração, que revelou o seu coração submisso e cheio de uma fé persistente no Senhor. Essa mulher aguardou pela decisão soberana do Senhor Jesus Cristo. Ela reconheceu sua condição de alguém que precisa esperar pacientemente no Senhor, como a gente leu lá no Salmo 40, no verso 1. Ela reconheceu a sua condição de indigna pecadora, que não merece a ação do Senhor e que, portanto, toda a ação dele seria por graça e misericórdia, ou seja, as sobras, a migalha. Essa mulher nos representa, meus irmãos. O que ela nos ensina é o que precisamos fazer: orar reconhecendo a grandeza de Deus, a superioridade de Deus, o poder de Deus, quem Deus é, assumindo então a nossa condição de indignos, mas confiando que o Senhor é misericordioso e gracioso, e que Ele, com coisas bem simples, com migalhas das suas ações, das suas bênçãos, é capaz de livrar as nossas vidas, os nossos familiares, das mãos do inimigo, das mãos de Satanás. Nós precisamos orar com confiança. Meus irmãos e meus amigos, orem com confiança, orem sem desanimar, orem de forma perseverante, sem desistir. Deus é gracioso e Ele pode atender a sua oração, e eu creio que possa fazer isso, eu creio que Ele vai fazer isso, se você insistir na oração. Talvez leve anos, talvez você nem veja o resultado, mas a obra do Senhor vai continuar sendo realizada e Ele vai salvar vidas, e vidas que você tem intercedido por elas. Chegará o momento que teremos a nossa refeição,
o tempo em que vamos comer da mesa do Senhor ou das migalhas da sua mesa. A bênção do Senhor virá, meus irmãos. Essa mulher repetiu as palavras de Jesus, aproveitou o que ele disse e mostrou a sua fé, usou a sua palavra para demonstrar a sua fé. Vamos usar a palavra de Jesus, vamos usar a palavra de Deus, vamos crer que somos indignos, mas que Deus é gracioso e misericordioso, e orando conforme a sua vontade, conforme a sua palavra, vamos insistir buscando a salvação dos nossos filhos, a salvação dos nossos parentes e amigos, a salvação desse planeta que é desejo de Deus. Paulo diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos e que venham ao conhecimento da verdade. Isso inclui a nossa pregação, a nossa submissão, inclui a nossa oração. Vamos fazer isso, meus irmãos. Vamos lembrar que uma migalha apenas das bênçãos do Senhor é suficiente para transformar a nossa vida e a nossa história. Você acredita nisso? Vamos orar. Ore comigo, por favor. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra que nós lemos. Obrigado pela vida dos irmãos, dos amigos, das pessoas que estão nos assistindo. Se há alguém que ainda não tem Jesus, eu clamo ao Senhor, fala ao seu coração para que se entregue a Cristo hoje. Para que, ó Deus, reconheça o seu pecado, a necessidade de andar com o Senhor, para que se arrependa desses pecados, para que clame ao Senhor Jesus para entrar em seu coração. E, ó Deus, crendo na morte, na ressurreição de Jesus, sejam salvos e tenham hoje uma vida transformada, abençoada pelo Senhor. Também, ó Deus, eu quero clamar pelos meus irmãos e amigos que têm orado, que têm intercedido ao Senhor e que esperam pela ação do Senhor. Ó Deus, como dissemos, cremos que o dia da nossa refeição chegará, o dia em que a gente vai desfrutar, ainda que seja das migalhas das tuas bênçãos, porque o Senhor, ó Deus, é grande e nós somos tão falhos e pequenos que os pedacinhos das tuas bênçãos são suficientes para transformar a nossa vida e nos dar vida em abundância. O Senhor é poderoso, ó Deus, o Senhor é bondoso e gracioso conosco. Não merecemos, mas sabemos que o Senhor vai agir por graça e misericórdia, como o Senhor tem feito. Clamamos pelas vidas da nossa comunidade, do nosso povo, que precisa, Senhor, ser transformado por Jesus. Pedimos pelas pessoas que estão enfermas, internadas nos hospitais, clamando pela cura, pela transformação das suas vidas. Nos lembramos de parentes de nossos irmãos que estão internados e pedimos que o Senhor os cure e os traga de volta aos seus lares. Também, ó Deus, pedimos pela salvação dos nossos filhos, dos nossos parentes, para que as nossas famílias sejam transformadas com a alegria da presença do Senhor em cada coração, em cada membro delas. Pedimos também pelos casais, famílias de nossa igreja que estão em crise, que precisam ser restaurados, que haja arrependimento, busca do Senhor, perdão entre eles e assim, ó Deus, sirvam de modelo do poder do Senhor nas suas vidas. Obrigado, a Deus, por esse tempo juntos aqui. Continua falando conosco e nos abençoando. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você participar comigo de mais um Tempo com a Palavra. Lembro que nós estamos aqui na próxima semana, às 19h30, e eu quero contar mais uma vez com a sua presença. E convido você para a nossa EBD virtual ainda, no próximo domingo, às 9h30 da manhã, e o nosso culto da Igreja Batista Santa Cruz, transmitido ao vivo, às 19h, tudo isso no canal da Igreja Batista Santa Cruz aqui no YouTube. Que Deus abençoe você e muito obrigado por usar esse tempo aqui para meditar e crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Forte abraço, até a próxima. Deus te abençoe.